Falando então de Jesus, para concluir o raciocínio, quando Jesus é crucificado, ele, ele destrói o mecanismo do bode expiatório. Na época que se fazia sacrifícios humanos, existia um ritual específico em que as pessoas fingiam um tumulto e aí se apresentava a vítima e a população que estava fingindo tumulto se voltava, gritava contra a vítima, que era castigada e sacrificada. Nos evangelhos, algo parecido é descrito. Existe um tumulto em Jerusalém, as pessoas se reúnem e se voltam contra a vítima para que ela seja crucificada, exigindo o sacrifício dela. A vítima é castigada e sacrificada para a alegria geral da nação. Mas aí acontece um fenômeno muito estranho, que é chamado de ressurreição, e depois existe a descida do Espírito Santo. O fenômeno da ressurreição da descida do Espírito Santo é mais ou menos, eles estão muito interligados, até no Evangelho de Lucas, se não me engano, eles no próprio momento em que Jesus aparece ressuscitado e volta ao Pai, ele já envia o Espírito Santo ali mesmo. Bem, aconteceu um fenômeno que deu uma espécie de insight nos apóstolos e eles tiveram plena consciência do que estava acontecendo. É só ver o discurso de Pedro no começo do Ato dos Apóstolos, escrito por Lucas também, né? Ele mostra ter plena consciência do mecanismo do bode expiatório. Ele diz, olha, Jesus era inocente e nós o crucificamos, e a culpa é nossa. Ele percebe que existe uma desordem dentro do ser humano. Essa desordem, vendo os vídeos anteriores, vocês vão ver o que eu chamei de desejo mimético, que leva à inveja, né? Essa desordem é o desejo mimético que leva à inveja. Então, existe uma desordem dentro do ser humano e por causa disso, surge a violência do ser humano contra o outro ser humano. E por isso que Cristo é assassinado, por isso que existem os bodes expiatórios. E Cristo é um deles. Só que o apóstolo Pedro diz: nós o matamos, mas a culpa é nossa, não é dele, não. Nós somos culpados pela morte dele. O pessoal não gostou muito de ouvir isso, não. Vai lá nos Atos dos Apóstolos que vocês vão perceber. O pessoal não gostou de ouvir isso, não. Mas é uma verdade, a violência está em nós e não fora de nós. E Cristo é inocente. É a primeira vez na história que alguém declara que um bode expiatório é inocente. Na mitologia grega, na mitologia de todos os povos, no teatro grego, na literatura do mundo, o bode expiatório sempre é considerado culpado e sempre depois é divinizado. E essa divinização serve para constituir o campo sagrado sobre o qual a civilização vai ser erguida. E Cristo, ele traz com ele, ele sabe o que está acontecendo. Ele diz o seguinte: quando eu for crucificado, quando eu estiver na cruz, eu vou revelar coisas que aconteceram desde o final dos tempos. Aliás, é o contrário, né? Coisas que no final ainda não aconteceu. Eu vou revelar coisas que aconteceram desde o início dos tempos. Ele diz isso de forma clara. Eu até escutei um vídeo de um sujeito chamado Fernando Sabino, em que ele fala: Jesus é mentiroso, porque ele foi pregado na cruz e não revelou nada. O que ele revelou que estava escondido desde o início dos tempos? Bem, ele revelou o mecanismo do bode expiatório
e e como que esse mecanismo fundou a civilização humana. Isso está escondido desde o início dos tempos, e ele revelou isso. Então, ele não mentiu de jeito nenhum. E em outro momento, Cristo também diz que Satanás, eu vi Satanás cair do céu como um raio, né? Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Ele é assassino desde o começo dos tempos. Também mostrando que a sociedade humana, a vida humana, conforme nós a conhecemos, ou seja, já estruturada dentro de uma sociedade, nasce a partir de um assassinato. Daí Satanás é homicida desde o princípio. Ele tem clareza disso, isso aparece escrito no Evangelho. Ele sabe que ele precisa morrer, ele anuncia que vai morrer 3 vezes. Né? Eu vou morrer e é necessário que isso aconteça. Os primeiros cristãos tinham consciência total disso, tanto que um dos símbolos cristãos, mais tarde, vai ser uma cruz, mas na ponta da cruz tem um anzol. É como, é como quem diz assim, a cruz foi um anzol que pescou o demônio, né? Enganou o demônio. O demônio acreditou que estava fazendo ali mais uma vítima inocente. Só que dessa vez não. Dessa vez a vítima inocente funcionou como uma isca para capturar esse demônio e revelar que ele era assassino desde o princípio dos tempos. E com isso destruir o mecanismo do bode expiatório. Mas destruiu como? Ele olha para as pessoas, as potenciais vítimas do bode expiatório, para se tornar um bode expiatório, as pessoas pobres, as pessoas doentes, a viúva, o órfão, e ele diz o seguinte: quando vocês ajudarem uma dessas pessoas, vocês estão me ajudando. Os cristãos também sempre tiveram consciência disso desde o princípio. Cristo está ressuscitado. E como encontrar Cristo? No pobre, na pessoa que está doente, no estrangeiro, naquele que está sendo oprimido, naquele que está sendo injustiçado. E aí começa a civilização cristã, aos poucos. Né? E como que agem os santos cristãos? Eles vão cuidar de doentes. Na antiguidade isso não acontecia não, gente. Médico era considerado pessoa importante. Então, se caiu uma peste numa cidade, as pessoas começavam a adoecer, a primeira providência era tirar o médico de lá, porque vai que o médico pega a doença e morre. Pode não. Aí a cidade era fechada e o pessoal que se dane. Vocês estão com uma peste lá, problema deles, a culpa é deles, ninguém tem nada com isso não, então tira o médico dali. Os médicos cristãos passam a ir buscar, eles vão em direção aos doentes. Isso não acontecia antes. O cristianismo, bem, quem fundou o hospital foi cristão. Quem começou a fundar lugares para estrangeiros dormirem, isso também é coisa de cristão. A universidade é uma universidade aí é outra história. Né? Quem passa de cuidado com as minorias, que hoje em dia é uma coisa assim tão comum, né? Nós temos que estar do lado dos mais fracos, do lado das minorias. Isso começou com o cristianismo, antes isso não existia, não. Da mesma forma, o ímpeto contra a escravidão, isso também começou com o cristianismo, dizendo que não, o Cristo está no escravo, então pode parar com essa brincadeira aí de fazer escravo. No mundo antigo, não, escravo era uma coisa normal, aceitável, todo mundo era. Quer dizer, não é que as pessoas eram a favor da escravidão, simplesmente achavam a escravidão uma coisa normal. Hoje nós não achamos mais, por quê? Porque nós temos uma mentalidade cristã.
uma mentalidade que é formada a partir desse evento em que Cristo morre, e aí acontece o fenômeno misterioso da ressurreição, ascensão e vinda do Espírito Santo. Esse conjunto aí revela, destrói esse mecanismo de bode expiatório. Esse mecanismo ele volta ainda na história em alguns momentos, de vez em quando ele aparece, hoje em dia já aparece uma espécie de mecanismo cristão do avesso, né? Uma espécie de anticristo. Depois eu explico essa história de anticristo. Mas, bem, então olha a novidade e a profundidade do pensamento cristão. O cristianismo atraiu todo mundo ali, não foi à toa, não. Porque dentro dele, primeiro deixou muito pagão horrorizado, porque, como o próprio Jesus falou, os deuses de outras culturas são demônios. Ele está dizendo que os deuses de outra cultura surgem a partir de assassinato de gente inocente. Ele tem consciência do que ele está falando. Eu estou fazendo esse conjunto de vídeos porque eu vi pessoas na internet dizendo que Jesus nunca existiu, e quem escreveu o Evangelho foi Plutarco, ou então quem mais escreveu? Foi um romano qualquer. Eu tô querendo saber assim, quem foi o gênio que escreveu esse Evangelho? Quem foi o gênio capaz de decifrar esse mistério? Agora, só no lugar do gênio decifrar o mistério e escrever, olha só, gente, decifrei um mistério, está aqui, ó, escreve o livro, o sujeito se conta a vida de uma pessoa. E a pessoa mostra ter conhecimento pleno de tudo isso. Então, eu queria saber como que alguém com mentalidade romana vai escrever um texto desse tipo. E quero saber também, já que Jesus é um mito e que o Evangelho é tudo mito, né, essa genialidade aí apareceu como? Bem, eu fico esperando, né? Alguém esclarecer esse assunto. Depois eu tenho que organizar todo esse discurso que eu fiz, se não me engano são 5 vídeos chamados Genialidade do Evangelho, do Evangelista. Eu vou deixar esses 5 vídeos, acho que esse aqui é o quinto. Mas depois eu organizo melhor o assunto e formo um vídeo mais coeso, explicando de forma mais detalhada, ou vários vídeos explicando de forma mais detalhada como tudo isso aconteceu. Eu fiz esses vídeos de uma forma mais improvisada simplesmente para perguntar mesmo quem foi o gênio que escreveu esse evangelho, se isso é uma invenção, quem foi o gênio que inventou isso aí, e bem, que os miticistas que expliquem isso, né?